Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e o Flamengo está muito próximo de vender mais um jogador, mais uma joia da base, o Matheus França, né? Já teve uma proposta de 111 milhões e o Flamengo ainda está decidindo se vende o jogador ou não. O Flamengo já teve a venda concretizada do João Gomes e agora o Matheus França também na mira. O Flamengo teve uma oferta de 111 milhões e será, galera, que o Flamengo deve vender mesmo o Matheus França ou deve segurar um pouco o jogador para tentar valorizar? Assim, eu acho que esse valor é um valor até considerado alto, entendeu? Para os padrões assim brasileiros, mas o Flamengo vem muito forte nas vendas, tem sido um dos times aí com muita moral na Europa, né? O Flamengo compra jogador, o Flamengo vende, e o Flamengo tem lucrado muito, né? Eu não sei se o Flamengo vai vender o Matheus França e vai tentar comprar um jogador. O grande problema é que o Flamengo só quer contratar volante. Entendeu? O Flamengo precisa de um jogador para substituir o Arrascaeta e o Flamengo não consegue, galera. E bora acompanhar aqui mais um debate do F360 falando tudo sobre Matheus França e também sobre o Flamengo. O link vai ficar na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Mais alguém lá? Bruno Guimarães e Joelinton. Não, esses aí. Esses dois pode virar um trio. Mas daqui a pouco, bom, tem a ver com isso. Saiu uma matéria no Diário AS, Diário Espanhol, Diário de Madrid, que coloca, a gente sabe que o Flamengo é um expoente técnico, um dos maiores clubes da América do Sul e times da América do Sul. Mas o AS destaca nessa matéria que o Flamengo é também um expoente na venda de jovens jogadores para o mercado europeu. Vende muito bem. É uma espécie de Benfica, de Porto, lá do mercado já europeu aqui. Quem sai bem vendido. Dá para colocar desse jeito, né? O Flamengo também é um sucesso nesse quesito, né, Brelha? Totalmente. O Flamengo reestruturou sua base, forma jogadores e tem um conforto financeiro e aí forma o combo que é fundamental. Você não precisa vender desesperadamente. Quando você não precisa, é uma maravilha. Então, pode segurar o jogador, tem poder de barganha para negociar e tem algo que é muito valorizado no mercado, o lastro. Porque aí os clubes europeus olham, opa, Vinícius Júnior saiu da base do Flamengo, Paquetá, base do Flamengo, Renier, e são jogadores que por mais que a gente possa questionar, o Renier poderia ter rendido mais, mas saíram muito prontos. Saíram já, mesmo com uma amostragem pequena no time principal, já saíram com capacidade de chegar lá e jogar, não precisam ser emprestados, ficar rodando ali por time B. Então, isso faz com que os jogadores da base do Flamengo sejam mais valorizados e tenham um potencial de venda muito alto. Pensando no negócio, lógico, aspectos muito positivos levantados por você agora. O lado ruim é que esses jogadores poderiam ter atuado por mais tempo no Flamengo. Sim. Paquetá, Vinícius Júnior, o próprio João Gomes, que apareceu antes, 2 anos atrás, 2 temporadas atrás, mas explodiu mesmo na temporada passada. É tudo muito breve, né? É um modelo de futebol. O Flamengo adota essa postura de vender cedo, de não deixar o cavalo selado passar, mas, ao mesmo tempo, usa parte desse dinheiro para investir alto em contratações de jogadores, às vezes, mais experientes ou oportunidades de mercado. A gente pode questionar. Eu, por exemplo, tenho uma tendência a preferir o modelo do Palmeiras, que é de aproveitar um pouco mais os jogadores da base, ter um retorno esportivo e mirar uma base, uma construção e a preservação de uma base, mas, de qualquer forma, não dá para questionar também a legitimidade do modelo do Flamengo. Um modelo que tem dado certo, o Flamengo tem sido competitivo em todos os anos, mas para o torcedor rubro-negro que vê essas revelações, fica um gostinho de quero mais. O Matheus França, por exemplo, jogou pouco, né? Pelo talento que ele tem, a capacidade de desabrochar e até pela dificuldade de lutar por uma vaga nesse time. Eu ia falar isso. Como é que encaixa nesse time? Mas ainda assim é um jogador muito talentoso, um jogador que poderia jogar no Flamengo por uma década, por exemplo. Sim. Mas não é essa a realidade dos clubes brasileiros. E é um modelo que encaixa muito bem com a tendência do futebol europeu atual. Você vê o Real Madrid está contratando estrela, está contratando um cara de 18 anos, de 20 anos. O Chelsea é a mesma coisa agora, fazendo contratos longuíssimos com jogadores. O Andrei Santos, acho que é talentosíssimo, tem muito a oferecer, muito a crescer. E aí o Jorginho, outro brasileiro, naturalizado italiano indo para o Arsenal, já está com a idade mais avançada. E aí você olha um Andrei Santos que é muito talentoso, mas a amostragem dele é no contexto de Série B do Brasileirão. Então, o futebol europeu, e a gente não está falando dos times medianos,
os times ganham. O Newcastle hoje é uma referência, tem mercado. Eles estão apostando nos jovens. Então, o Flamengo, dentro desse modelo, ele pode se dar... Ele já está saudável financeiramente. E ele ainda tem um perfil de vários clubes europeus cada vez querendo comprar mais cedo. Aí que você fica mais confortável. E tem uma vantagem, né? Quando você pensa em que são clubes que, teoricamente, não dependem da base no sentido de ser o salvador da pátria... Sim. De resolver os problemas que você não consegue resolver porque as administrações são horrorosas e deixam o clube à míngua, o Flamengo tem essa oportunidade. A sorte é que nós temos leis hoje que, a partir dos 18, né, que vai embora. Porque senão o Endrick já estava indo embora. Sim. Para fazer o Real Madrid-Castilha e ser desenvolvido por eles lá. Mas o Flamengo tem uma vantagem competitiva no mercado, que é o de dar o valor devido a um jogador. Sim. E aí, o Andrés Santos, por exemplo, se tivesse surgido no Flamengo, teria sido vendido por pelo menos 20 milhões de euros. Porque ali... Mas aí é o que a Nath falou, né? Quando você não precisa vender... Não, é total. E quando você precisa vender, todo mundo sabe que você precisa vender. E no caso do Andrei, o Flamengo teria renovado antes, o Flamengo teria conseguido se precaver e não entrar ali com a faca no pescoço, fazendo valer a vontade do atleta. Então... o Flamengo consegue se preservar para vender bem. E, nesse caso, para mim, acerta ao bater o pé pelo Matheus França. Antes da gente colocar os números oferecidos pelo Newcastle e os pedidos pelo Flamengo, vamos dar uma olhadinha nos números do Matheus França no Flamengo. Que são poucos jogos, são muito bons, mas são positivos. A gente vai ver aí. Será que o Flamengo deve mesmo manter essa joia, seja pelo que for, pela quantia que for? 29 jogos, é o quinto atacante mais utilizado do elenco, 7 gols, terceiro nesse item, assistência 5, sexto neste item. A comparação aí é inglória, porque convenhamos que os titulares do Flamengo, além de jogarem bastante, têm números ultra positivos. Vamos falar rapidinho aqui sobre os valores. Quanto o Newcastle ofereceu? 20 milhões de euros, aí na casa de 111 milhões de reais. O Flamengo pede 25. Então, e tá certo. Para mim, um jogador como o Matheus França, o Lohan, que surge agora, mais jovem, 16 anos, pelas características, são muito mais valorizados no mercado. E aí muita gente vai ponderar, o João Gomes saiu na casa de 20 milhões. Mas o João Gomes, jogador um pouco mais velho, é um volante, que tem outro preço no mercado. Matheus França e Lohan são meias atacantes e com versatilidade, que podem fazer mais de uma função e que são jogadores raros no mercado, com habilidade, com força física. O Matheus França, por exemplo, tem técnica, mas aguenta pancada, consegue sustentar uma marcação. Então, um jogador com essas características, o Flamengo precisa precificar e bater o pé por pelo menos 25 milhões. Matheus França e Lohan se aproximam muito mais de casos como o do Vinícius Júnior, que saiu ali por 45 milhões em outra situação econômica, mas que tem um valor de mercado maior do que de João Gomes, de Danilo, Andrés Santos, essa leva que saiu agora. Porque são jogadores mais criativos, jogadores com maior capacidade de influir no jogo ofensivo, e isso tem um valor diferente. O Flamengo, para mim, acerta e muito ao não ceder na primeira investida, e não precisa. Se não sair agora e o Matheus França continuar se destacando, continuar mesmo com poucas oportunidades, aproveitando e tendo essa amostragem maior no time principal, vai ser vendido por um valor maior em pouco tempo. Tem 18 anos de idade, é claro que esse valor não é pelo que ele mostrou mesmo, os 20 milhões de euros, é pelo que ele pode mostrar. O potencial dele é altíssimo, é muito grande. O que o Vinícius Júnior tinha mostrado quando o Real Madrid veio aqui e bancou 45 milhões. O próprio Endrick agora, lógico, é um jogador, a projeção que você tem é excelente, mas assim, você tem vários fatores que são incontroláveis antes. Questão física, você não sabe o que vai acontecer, de repente, alguma lesão ou não. Questão psicológica, de repente, pode sentir adaptação a outro lugar. E assim, não existe, mesmo garoto ou jogador experiente, para mim, grandes exemplos. Quem achava que o Lukaku ia dar errado no Chelsea? O Shevchenko no Chelsea? Sim. Assim, é teu imponderável, não dá para você controlar essas coisas, mas você faz aposta. Então, o Ibra no Barcelona. Pois é, como que você vai ter um monte de exemplos, e ainda mais para um garoto que vai oscilar bastante, é natural até pela idade,
Mas, para mim, o Flamengo tá certo. Só que, no final das contas, a gente sabe que não dá para segurar a qualquer preço, assim, né? A gente está numa realidade de futebol brasileiro. Uma hora chega um momento que a Europa, pelo valor que vai vir, ele vai para o futebol europeu em algum momento. Só que acho que o Flamengo se dá o luxo, a condição de bater o pé e escolher as condições que ele vai sair. A questão é que ele vale isso, não é um preciosismo do Flamengo. Não, pelo contexto atual do futebol, vale. O Flamengo está fazendo charme. Se a gente analisar o mercado, o tipo de venda, como esse jogador é valorizado e pela idade do Matheus França, faz todo sentido. E o Matheus França hoje, no elenco do Flamengo, por característica, é o que melhor pode substituir o Arrascaeta, quando ele não puder jogar. Claro que o Arrascaeta é mais completo, o cara é ídolo da torcida, mas se pensar, ele tem utilidade. Se o Vitor Pereira quiser utilizá-lo, eu até acredito que ele tem boas possibilidades de ir para o Mundial justamente por isso. Um jogador que tem uma leitura interessante, que pode jogar em mais de uma posição e, se precisar, fazer essa função, como um meia, um cara mais criativo do time, mas que se aproxime, faça algum tipo de recomposição. E pela força física que ele tem, ele é um cara que muito valorizado no mercado. Do lado do jogador, não necessariamente do atleta de 18 anos, que ainda nem deve ter o discernimento, o direito do que fazer da vida, da carreira. Mas tem muita gente por trás, tem uma retaguarda, ali, empresário. O quanto não força a barra para que uma negociação dessa aconteça. Porque o jogador, o que você acabou de falar, ele pode perfeitamente ser o primeiro reserva de Arrascaeta. Será que o empresário quer vê-lo no banco por mais 2, 3 temporadas? Será que ele não teme que, como você falou, valor caia. O cavalo não passe selado novamente? Isso pode acontecer, a gente já viu acontecer diversas vezes no futebol. Quer dizer, deve ser uma briga, um estica-estica gigantesco. É um conflito de interesses natural. Cada um está vendo o seu lado e o que é importante. O Flamengo se dá o luxo por ter tido uma organização e um reencontro aí administrativo para chegar onde chegou e poder pleitear e falar para a Europa, agora você não vai levar minha estrela, o meu menino. Agora tem essa questão do staff, por trás do jogador. Você vai ficar mais quanto tempo no banco? Quantos jogos você vai ter a oportunidade de jogar? Isso tudo, querendo não conta, porque o valor, dependendo dos jogos que ele fizer, ele vai começar a ficar muito no banco de reservas, e aí? E o valor dele de mercado? E não tem nenhuma perspectiva que ele ganhe a posição. Não, por melhor que ele jogue nas oportunidades que tiver, os 4 ali da frente, esquece. Esses caras vão ser titulares ali. No máximo ali, mais pra frente, um Bruno Henrique que tá voltando, um Cebolinha, se bem que eu já acreditei mais no Cebolinha titular do Flamengo do que acredito hoje. Podem vislumbrar um lugar no time. O sistema do Vitor Pereira, dificilmente Cebolinha titular. Mas o menino... O Vitinho... Porque o Vinícius teve... Desculpa te interromper, Breleiro. O Vinícius teve chances, mas num outro Flamengo, num outro momento do Flamengo. Total. O Flamengo Talvez, tá buscando... e assim, o Vinícius era mais... Não estou dizendo que vai ser daqui a 10 anos, não, se a gente comparar um com o outro, vai ser melhor do que o Matheus. De repente, o Matheus atropele todo mundo, não dá para saber. Mas ele já era mais badalado do que é o Matheus hoje. Era a grande joia do Flamengo aí dos últimos tempos, das últimas décadas. É difícil pensar no Matheus França titular do Flamengo. Não, hoje realmente mas mesmo para frente. Hoje é muito difícil, mas pensando pela idade que ele tem, ele não precisa estar desesperado para isso. Ele já conseguiu dar um salto muito grande, que é conseguir jogar no Flamengo, que é um dos principais clubes do Brasil, da América do Sul, que é competitivo, que tem uma vitrine como o Mundial, por exemplo. E se a gente pensar, o Vitinho, quantas vezes foi acionado, mesmo não sendo titular? O Renier, que estava em 2019, uma concorrência grande também. E o Renier, foi importante. Com participações bem efetivas. Sim, e foi importante. Como era reserva, mas uma reserva que entrava praticamente em todo jogo. Para o Real Madrid. Sim, então... Rodou pra caramba, né? Então, até... Por esse lado, ele pode enxergar o Flamengo como uma capacidade de se valorizar ainda mais. E olha, ele teve o azar de se machucar no ano passado. Ele teve uma lesão, uma fratura que abreviou um pouco esse processo de maturação e evolução. Agora, começando a temporada já com o principal, ganhando cada vez mais espaço, ele tem condições de até... Hoje o Newcastle está buscando. Pode ser que no meio do ano, por exemplo, quem busque seja o Real Madrid, quem busque seja o Chelsea. Então, é uma ele já segura a onda de jogar no Newcastle? Chega lá podendo ter mais minutos do que tem no Flamengo?
Eu acredito que também vai ser um processo de adaptação para ele, uma nova liga, uma Premier League, um nível maior. Ambiente então não vai chegar e ser titular de cara. Então, até por isso, por esse contexto, para ele, eu acredito que o melhor seja ficar, no mínimo, mais 6 meses no Flamengo, aproveitar essa evolução, essa valorização que ele tem tido no time principal. As avaliações do departamento de futebol sobre o Matheus França são de um jogador que impressiona, um jogador que tem tido personalidade na equipe principal. Não vejo motivos para querer apressar uma saída, sobretudo de alguém que tem mais chance de se valorizar do que perder valor de mercado. O torcedor rubro-negro está muito mais preocupado em quem pode chegar. Torcendo, claro, para os meninos não saírem, ficarem o máximo tempo possível. Mas, apesar de ter um elenco recheadíssimo, o melhor do país com sobras, jogador bom nunca é demais, né? E jogador com a característica, de repente, que, apesar dessa força do Flamengo, falte. Por falar em força, estamos falando mais do aspecto do lado físico. O VP falou sobre isso. A gente tem a declaração ou tem as aspas dele, Pedrinho? Tem a declaração do VP, do Vitor Pereira, treinador do... Galera, isso aí. O Flamengo tem condições de segurar qualquer jogador. No momento, o Flamengo não está desesperado por dinheiro. O Flamengo fez vendas, né? E o Flamengo também comprou jogador, comprou o Gerson também, pagou até caro demais. Eu achei o valor muito alto, né? Para voltar o Gerson, que está em baixa, né? Se ele estivesse jogando bem, ele não voltaria para o Flamengo e nem para o Brasil, né? Mas todo mundo sabe, todo jogador, quando dá qualquer coisa errada, ele tenta voltar para o clube dele. Ele vinha jogando bem, que ele foi vendido, e foi o caso do Gerson. Só acho que o Flamengo tem recursos e conseguiu trazer o jogador de volta. E já o Matheus França, se ele for ter oportunidade no Flamengo esse ano, o Flamengo deve segurar. Já que se ele não for ter muitas oportunidades, é melhor o Flamengo vender. Mas se o Flamengo está pensando a longo prazo, né, vai segurar o jogador e vai tentar valorizar ainda mais o jogador, porque quando vem uma oferta desse valor e o clube nega, você pode apostar que vai vir outras ofertas com valores maiores ainda. E com isso, tende o Flamengo a colocar ele mais vezes para poder jogar. E nenhum clube vai querer contratar um jogador que quase não joga. Eles querem ver o jogador. Entendeu? E assim, eu acho que o Flamengo ganha muito com isso. O Flamengo não fica desesperado. Tem clubes aí que ofereceu 30 milhões, bum, vendeu. Ofereceu 20 milhões, vendeu. Entendeu? E não é assim. Não é assim. Quando dá para segurar, você segura. O Flamengo tem feito aí boas negociações aí, tanto de compras e quanto também de vendas também de jogadores. Também vendeu, na minha opinião, vendeu o João Gomes muito bem, né? João Gomes, um jogador volante, né? E ser vendido por 100 milhões aí é um valor considerado até alto. São poucos clubes hoje no futebol brasileiro que conseguem vender jogadores por esse valor, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.